Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de número 3, 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, você pode estar assentado. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diga comigo: as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o texto continua dizendo: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos estiveram aqui domingo passado? Levante a mão. Amém. Quantos foram abençoados naquele domingo? Digam amém. Você está começando a perceber uma mudança, uma leveza aqui, na sua mente. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos. Pessoas testemunhando do que está acontecendo com elas, depois de ouvirem e de serem ministradas nessas palavras que nós temos ministrado nestes domingos, sobre metanoia, mudança de mentalidade, transformação de mente. Eu quero recapitular algumas coisas que eu falei neste último domingo, e logo após eu estarei dando sequência. Eu me lembro que naqueles dias eu falava sobre esse texto, Paulo dizendo à igreja de Corinto que, ele falando àquele povo que, embora nós vivemos na carne, embora nós estejamos em um corpo físico, humano, de carne e sangue, nós não lutamos segundo a nossa carne. Nós não lutamos segundo a força do nosso braço. E as armas da nossa luta, elas não são físicas, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Diga comigo: destruição de fortalezas. E o que é uma fortaleza? Uma fortaleza é uma área da nossa vida na qual nós estamos presos. Uma área na qual Satanás nos mantém presos por uma cadeia de pensamentos. Uma pessoa que tem fobia, ela é presa por uma fortaleza mental. Uma pessoa que tem transtorno de pânico, ela sofre por uma fortaleza que está alojada na sua mente. Uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa que tem ataques de raiva, uma pessoa que é extremamente melancólica, desanimada, hipocondríaca. O que é uma pessoa hipocondríaca? Pessoas que sofrem de enfermidades, doenças da mente, são chamadas, diagnosticadas como enfermidades psicossomáticas. Elas sentem dores no estômago, elas têm problema nas pernas, elas têm inúmeros sintomas no seu corpo, mas nenhum desses sintomas, ao ser verificado por um médico, constata que ali de fato tem um problema. Esse problema está sendo gerado na mente, por causa de uma fortaleza. Uma fortaleza. Fortaleza. Quando os exércitos invadiam, quando haviam guerras, e um exército, ele conquistava um território, ele deixava um agrupamento ali, ele deixava uma companhia, um batalhão, não sei o nome que se dá no exército, mas eles deixavam ali uma parte do exército como uma fortaleza de resistência, para segurar aquele lugar no qual agora eles conquistaram. Vou falar agora com jovens e adolescentes. Quem aqui já jogou War? Levante a mão. Meu Deus! Vou falar com o pessoal dos cinquentão, que eu acho. Quem aqui dos cinquentão já jogou War? Levanta a mão aí. Acima do... Eu estou achando que você... Gente, o War saiu de linha? Vocês estão desatualizados. Esses meninos estão desatualizados. Vocês ficam ouvindo muito videogame. Para com isso. Põe esse cabeção para funcionar. Muita internet. Vamos lá.
Quando vocês, não vou nem falar de war, pedir a graça. Vamos falar do exército. O exército que então, uma vez que ele conquistou, ele deixa ali os seus soldados para firmar ali uma fortaleza. Esse terreno é nosso. É justamente isso que Satanás faz. Satanás, quando ele atua na vida de uma pessoa, e ele consegue entrar, ele coloca uma fortaleza ali. Não quer dizer necessariamente que o diabo está ali, mas ele passou por ali, marcou o território e te prendeu em alguma área da sua vida. É como quando você passa por um lugar e você vê ali uma teia de aranha, você não vê a aranha, mas ela já passou por ali, deixou uma teia e foi embora. A aranha não está ali, mas aquela teia está ali e ainda continua segurando insetos que por ali passam. Muitas vezes, pessoas não estão endemoniadas, mas têm fortalezas de resistência, fortalezas que os prendem em determinadas áreas na sua vida. Existem pessoas que têm compulsividade por sexo. E existem pessoas casadas que não têm o menor prazer pelo sexo. Um dia eu atendi um casal e eles tinham uma dificuldade muito grande. O rapaz, ele era tão viciado, ele viciou em masturbação quando jovem, quando adolescente, e depois de casado, ele não conseguia ter relação com a sua esposa, porque ele preferia masturbar, porque a sua mente estava presa por uma fortaleza, uma cadeia de raciocínio, uma cadeia de pensamentos. Nós devemos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Paulo, ao falar sobre essas fortalezas, ele diz que as armas de Deus podem sim destruir essas fortalezas. Destruir conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levar cativo o pensamento até Deus. Pensamento é algo muito, extremamente sério. Pensamento começa com significado. Que significado que eu estou dando nas coisas? Por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. É possível que Deus me use para falar sobre áreas da sua vida. É possível que Deus me use para tocar em algumas áreas da sua vida. E quando eu tocar nessas áreas através da pregação, você vai dar um significado. Talvez o seu significado vai dar assim: meu Deus, parece que só está eu e o pastor aqui dentro. Ele está falando tudo para mim. Deus está usando ele para falar comigo. Esse é um significado. Mas você também pode dar outro significado. Você simplesmente pode dizer: já sei, fulano contou minha vida todinha para ele falar lá em cima do altar, só para me expor aqui e me passar vergonha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Significado. Tudo aquilo que a gente vê, a gente dá um significado. E, ao mesmo tempo, nós contamos uma história para nós mesmos. Seu marido saiu do trabalho, chegou em casa, ele está calado. Quando você vê o seu marido calado, você dá um significado naquilo. E o seu significado talvez seja: já sei, é problema. Ele tem problema. E aí você conta uma história para você mesmo. Já sei. Foi ontem que a gente conversou e ele não ficou feliz de eu falar da mãe dele, da minha sogra. E agora ele está ali com aquela cara, com aquela tromba, por causa do que eu falei com ele ontem. Essa história. E porque você contou, você deu esse significado, contou essa história para você, agora você começa a se comportar como aquilo que você imaginou fosse uma verdade. E aí você já começa. E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas aí, não vai dar um sorriso não? Só porque eu falei ontem aquilo com você? Falou o quê? O cara ele chegou em casa pensando no trabalho, numa coisa. Gente, será que quando eu saí de lá do escritório hoje, da empresa, será que eu deixei a porta do escritório aberta? Eu estou meio confuso, eu não sei, estou preocupado. E na cabeça dele, ele está pensando no escritório, no local de trabalho, na empresa onde ele trabalha, na loja onde ele trabalha. Na cabeça dela, ele está calado por quê? Por causa que ela falou alguma coisa concernente à sogra, à mãe dele. E ali começa uma confusão. Começa uma briga por algo que de fato não existe. Significados.
Quantas vezes pessoas deram significados à coisa que você fazia e pensaram que você estava falando uma coisa, fazendo uma coisa, e aquilo não era a realidade? Quantas vezes você olhou para mim e deu significado? Talvez eu passei perto de você, eu citei isso no domingo passado, e naquele dia eu não estava legal, sei lá, estava sem óculos, não estava enxergando bem, ou estava pensando em alguma coisa, e sem perceber eu não te vi, eu não te cumprimentei, e aí você deu um significado naquilo. Você poderia dar o significado, ixi, esse pastor é metido, hein? Pelo amor de Deus, aí, ó, nem vê, passa perto da gente como se nem conhecesse. Ou você pode dar um outro significado. Meu Deus, eu acho que o pastor está trabalhando muito, ele está com problemas, e eu vou chegar em casa e eu vou orar pela vida dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quais significados você tem dado? Será que os problemas que você tem vivenciado dentro da sua casa, será que os problemas que você tem vivenciado no seu trabalho, na sua vida, será que de fato eles são existentes? Ou será que não passam de significados e histórias erradas que você tem contado para você? Me preocupa quando a gente persiste em uma linha de raciocínio. Jó, eu dizia isso na semana passada, mencionei Jó, que passou por uma tragédia. Depois você lê o livro de Jó, você vai ver que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, há um sofrimento muito grande. Mas no versículo 25 do capítulo 3, ele revela, dizendo o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Ou seja, Jó tornou-se cúmplice dos seus próprios pensamentos. Ou seja, dos seus próprios medos. Pastor, como que surgem essas coisas de fortaleza? Sabe, eu falava sobre isso na semana passada, que a fonte dos pensamentos que geram fortalezas, muitas vezes, são lembranças de experiências que nós tivemos na vida. Possivelmente, se você veio de um lar muito complicado, aonde o seu pai espancava sua mãe, aonde você via brigas constantes, é muito provável que isso tenha gerado uma fortaleza em você, e por mais que você detestasse, por mais que você odiasse aquilo, hoje você vive isso dentro da sua casa. Êxodo 20 chama isso de maldição que passa de pai para filho. Sabe, quando eu falo de fortalezas, pode ter acontecido com você numa sala de aula, eu falei sobre isso. Talvez você fez um trabalho legal, se esforçou tanto, e aí você foi à frente na sala de aula para ler a sua redação. E quando você estava ali, você falou algo e as pessoas simplesmente riram. E foi muitas risadas na sala. E você naquele dia, você ficou tão envergonhado, que a partir daquele dia, você não teve mais coragem de falar em público. Você pensou que você era um burro, como as pessoas falam por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, se alguém te chamar de burro, não acredita não, isso é uma mentira, não é verdade. Se 3 pessoas te chamarem de burro, isso é uma conspiração contra você. Mas se mais de 10 te chamar de burro, compre as ferraduras, porque aí a coisa está ficando séria para o teu lado, é sério. Muitas fortalezas foram geradas. Abusos sexuais na infância, na adolescência, surras que motivadas ali, surras que aconteceram pelo pai, pela mãe ou pelo irmão, e aquilo de alguma forma te intimidou. Toda hora você era exposto, você está errado, toda hora você era colocado na frente dos seus irmãos como alguém que sempre errava, chamado a atenção publicamente. Aquilo vai gerando uma pessoa apática, travada. Interessante que muitos dos seus comportamentos, e aí, preste atenção no que eu vou dizer, quando se tem uma fortaleza voltada para essa área, muitas vezes, muitos dos seus comportamentos que você hoje se comporta, são comportamentos que não são seus. São comportamentos do seu avô, que você conviveu com ele, da sua avó, da sua mãe, do seu pai. Coisas que você odiava neles. Não estou falando de odiar eles, ok? Mas odiava neles. E hoje você repete aquilo da mesma forma. Se você se observar, e se alguém te conhece na sua família, ao terminar esse culto, fala, olha,
Dá uma olhada para mim, você vai ver. Você vai ver que você vai repetir alguns comportamentos. Se você foi criado com a avó, com o avô, alguns comportamentos que você detestava, agora você faz. Fortalezas que estão implantadas ali. E você tanto dizia para você mesmo, sabe, eu tenho um sonho, eu quero me casar, porque o dia que eu me casar, eu quero constituir uma família, e tudo aquilo que eu passei, mas eu não vou deixar minha família passar, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou ser um pai diferente. Na verdade, você talvez está sendo pior do que você acha que eles foram. Porque existem fortalezas. Mas a Bíblia diz que as armas de Deus podem destruir essas fortalezas. O que eu e você precisamos entender é que, eu disse isso, a nossa mente é o quê? Um campo de batalha, é um campo de guerra, e as armas são fabricadas não por aço, por ferro, por metal, mas elas são fabricadas com pensamentos. As cadeias que nos prendem, as algemas, não são de aço, são construídas com os nossos próprios pensamentos. Eu e você precisamos pensar como Deus pensa. Isaías 55 vai dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos são os nossos caminhos. Pastor, quais são os pensamentos de Deus? Gênesis 1, 28 vai dizer, quando Deus criou do seu projeto o homem e a mulher, ele diz, e Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Diga comigo, dominai. Diga comigo, Deus me criou para dominar. Você entendeu o que você disse? Se Deus te criou para dominar, você não pode ser dominado por nada. Nenhum vício tem domínio sobre você. Nenhum pensamento. Pastor, eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos. Tem. Mas eu não quero pensar e eu penso. Eu sei. Alguém disse, nós não podemos impedir que um pensamento passe sobre, nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Eu não posso impedir que um pensamento passe, mas eu posso impedir que ele permaneça. Eu posso impedir isso. Sabe, pensamento é igual comida. Quem aqui já teve a infelicidade na vida de algum dia estar almoçando, pegar ali um garfo e colocar um garfo bem cheio de arroz ou uma colher de arroz e feijão, colocar na boca e dar aquela mordidaça e se deparar com uma pedra? Doeu aí, não doeu? Eu sei que você sentiu. Eu sei como é que é essa questão de pensamento. Você pensou nisso aí agora. É horrível, não é? Sim ou não? Mas deixa eu lhe dizer algo. É horrível. Mas quando você percebe que tem uma pedra, o que você faz? Você engole? Você dá um jeito de procurar ela ali com a língua entre os dentes, até colocá-la numa posição que você tira aquela pedra e joga fora. Pensamento não é diferente. Você está pensando numa série de coisas, de repente vem um pensamento como uma pedra. Ai! O que você faz? Pega aquilo, joga fora. Não permaneça naquilo. A Bíblia diz agora em 2 Coríntios 10, o texto que eu fiz a introdução, que nós podemos levar os nossos pensamentos cativos. Sabe o que é cativo? Amarrado. Nós podemos levá-los amarrados a Cristo. Nós podemos. Nós não só podemos, como nós devemos. Eu falei sobre fortalezas que vêm de situações de infância, de adolescência, de juventude, de fatos, de circunstâncias que nós não temos domínio, que aconteceram conosco. Mas existem fortalezas que nós mesmos, com as nossas próprias mãos, nós colocamos na nossa vida. Como, pastor? Uma coisa são fortalezas implantadas por outras pessoas em você. Outras coisas são fortalezas que você mesmo implantou na sua vida. Salmo 101, versículo de número 3. O salmista diz ali, não porei coisas más diante dos meus olhos. Diga comigo, não porei coisas más diante dos meus olhos. Você tem colocado coisas más diante dos seus olhos?
pastor, ora pelo meu filho. Ele morre de medo, pastor, um menino, uma criança tão medrosa, é uma criança, ele não consegue dormir no quarto dele, porque ele tem medo, ele não consegue ficar ali sozinho, ele começa a chorar, ele dá crise. Pastor, será o que é? É um demônio? É um demônio. Ah, é? Como é que é o nome desse demônio? Ah, é só você olhar no espelho, quando você coloca o seu filho para assistir determinado tipo de desenho. É você que está sendo esse demônio. Você expõe o seu filho a imagens horríveis. Irmãos, existem desenhos demoníacos, satânicos. Existem desenhos que levam seu filho a pensar em suicídio, em agredir pai e mãe. E depois você fica perguntando, será o que está acontecendo com ele? Está acontecendo que você está levando ele a isso. Ah, mas se eu achar ruim com ele, meu irmão, você é autoridade dentro da sua casa. Melhor ele ficar triste com você por algum tempinho do que ser atormentado por espírito de medo e criar uma criança cheia de trauma, de pânico, que tem medo de tudo. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Nós passamos, às vezes, 2, 3 horas por dia tendo acesso a informações horríveis, o dia todo que passa na televisão, nas grandes mídias, em todas as mídias, jornais, nós nos expomos àquelas notícias ruins, morte, assassinato, crise, roubo, tanta desgraça que passa na televisão, tanta coisa ruim que passa na internet, nós nos expomos àquilo, tanta sujeira que vem, lixo que vem para dentro da nossa mente. E depois nós ficamos deprimidos e falamos, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou tão deprimido hoje. É muito simples. Olha o que você estava vendo antes. Olha o que você viu antes de você deitar ontem. Olha o que você viu quando você levantou hoje. Você se expõe a 2 horas, 3 horas de informações ruins, mas você não gasta 5 minutos lendo a Bíblia e enchendo o seu espírito de coisa boa. Você não se expõe à leitura da Bíblia. E aí você fica com inúmeros pensamentos ruins, negativos, você vê tantas coisas ruins acontecendo. É um fato que nós devemos pensar seriamente. Provérbios 23, versículo 7 diz, aquilo que eu imaginava, assim é. Ou, porque como você pensa consigo mesmo, assim será. Aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, inúmeras vezes, torna-se uma realidade para você. Torna-se uma realidade para você. Pastor, mas não, aquilo não aconteceu. Não aconteceu aqui de fora, mas aconteceu aqui de dentro. E você começa a sentir as mesmas coisas. Fortalezas na mente, pensamentos errados, geram em nós comportamentos errados. Sabe, isso é tão sério e tão simples ao mesmo tempo de entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você parar por um momento aqui e começar a se imaginar chupando um limão, espremendo um limão na boca, assim, a sua boca começa a encher de água agora. Sim ou não? Sim ou não? Mas o limão não está na sua boca. Aqui, a minha já encheu. Por quê? Aquilo que o pensamento pensa, aquilo que a mente pensa, o corpo imediatamente reage. Aconteceu um acidente. Imediatamente, você fica sabendo, aconteceu um acidente. Com um carro, um veículo, um ônibus, sei lá, estava indo para o lugar tal, você imediatamente, gente, minha família, será que tem alguém da minha casa lá? Quando você pensa assim, imediatamente, seu coração já dispara. Adrenalina é derramada. Porque o corpo responde à mente. Não tem como separar cabeça e corpo. Não tem jeito. Por isso eu disse naquela semana, quem dominar a sua mente, dominará você. Há um ditado popular que diz assim, quando a cabeça adoece, como é que é? O corpo padece. Isso é uma realidade. Por isso você precisa entender, sua mente é um campo de batalha, é um campo de guerra. Você precisa vigiar a sua mente, você precisa transformar a sua mente, como Paulo diz em Romanos 12,
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Sabe, todas as vezes que nós estamos vendo os acessos daquilo que o mundo nos ensina, e troca de valores o tempo todo, nós começamos a pensar naquilo. E aquilo começa a se tornar uma verdade para nós. E Paulo diz, vocês não podem fazer isso. Vocês precisam transformar a mente de vocês. Sabe, nós passamos muito tempo cuidando do nosso corpo. Nós estamos preocupados com a alimentação, estamos com fome, queremos comer, estamos com sede, queremos beber, estamos com sono, queremos dormir. Maquiamos, gastamos horas nos maquiando, as mulheres ficam horas diante do espelho se maquiando, penteando o cabelo, cuidando da aparência, glória a Deus, seja bonito, seja saudável, seja top dos top das galáxias. Mas não se esqueça, o seu espírito está morrendo, porque você não o alimenta. Lembre-se, nem só de WhatsApp, Facebook, celular, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Aleluia. Eu preciso o tempo todo alimentar a minha mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica, ela é um alimento que nos fortalece. Lembro de, nesses últimos 3 domingos, eu ter citado Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite. E quando você medita nele de dia e de noite, e faz conforme tudo quanto nele está escrito, você prospera o seu caminho, e você se torna uma pessoa bem-sucedida. Mente transformada pelo amor de Deus, ouça isso. Mudança de mentalidade, metanoia, mente transformada não tem nada a ver com ser positivo. Ah, pastor, eu entendi tudo que o pastor Alvin está falando. Ele está falando para a gente ter pensamento positivo. Tá, ontem eu estava brincando com o pessoal do Cruzeiro. Falei, olha, depois vocês assistem o replay e ficam com um pensamento positivo. Que até a meia-noite vocês conseguem virar o placar do Fluminense. Pensamento positivo. Oh, o Galo vai ser campeão esse ano, o Galo vai ser campeão esse ano, o Galo vai ser campeão esse ano. Meu irmão, isso não funciona. Nunca funcionou. Não quero dizer com isso que você tem que ter uma mente negativa. Mas o que eu quero que você entenda é que mente transformada não tem nada a ver com ser positivo. Mente transformada tem a ver com ser realista. E ser realista não segundo a realidade do mundo. Lembre as palavras de Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu digo de ser realista, eu estou falando de viver na realidade não do mundo, mas na realidade de Deus. O mundo diz acabou, Deus diz vamos começar agora. O mundo diz é impossível, Deus diz é possível sim. Quando você está com sua mente embebedada, encharcada pela palavra de Deus, o Evangelho nos leva à realidade de Deus. O Evangelho não se trata de positividade. A Bíblia não está falando de autoajuda. A Bíblia está falando de ajuda do alto. Eu e você precisamos entender isso. Não se trata de pensamento positivo, se trata de realidade. E qual é a realidade que a Bíblia fala para quem está doente? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Traz essa realidade, não é positividade, é realidade. Fé não é tiro no escuro, fé não é tiro no escuro, pelo contrário, fé tem base, e a base da fé são fatos. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem, ou ela se baseia em fatos. Prova das coisas que não se vê em fatos.
ela é baseada em fatos. E quais fatos? Os fatos da palavra de Deus. Se a situação está ruim, se a situação não está legal, se está tudo conspirando contra você, lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem a ver com positividade, é realidade. Eu não estou sendo positivo, eu estou sendo realista. Ah, mas realista, você está sendo muito brincalhão em dizer isso. Não, brincalhão é você que tem uma mentalidade formada pelo mundo. A minha mentalidade foi transformada pelo Evangelho. Todas as coisas contribuem para o meu fim, para o meu bem no meu fim. Todas as coisas contribuem para mim no fim. E se as coisas ainda não melhoraram, se estão ruins, é porque o fim não chegou. Ah, minhas finanças não estão legal, eu estou passando por um momento financeiro não muito bom, mas Filipenses 4,19 diz que Ele suprirá as nossas necessidades. Eu vou crer nisso. Não tenho habilidades, não tenho capacidades, estou aquém das pessoas que estão concorrendo comigo naquela vaga de um emprego ou naquele concurso, eu estou muito distante deles, eles são muito melhores do que eu, mas tem um detalhe: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa realidade é a realidade da palavra na sua vida. Isso se torna natural. Quando as pessoas chegam para você e começam a se queixar da vida, sem perceber, imediatamente você já solta nela um versículo. Fala, espera aí, calma. A Bíblia diz isso. Você precisa crer. Quando a sua mente é transformada pela palavra, isso passa a ser natural para você. Alguém vai chegar e falar, nossa, mas você é muito otimista. Não, não é otimista. Eu não sou otimista, eu sou realista. E eu sou a realidade da palavra de Deus. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos orar. Deus vai mudar essa situação. O otimista dá um tiro no nada. O pensamento positivo dá um tiro no nada. Eu não estou te chamando para dar tiro no nada. Eu estou te chamando para se apoiar em fatos da palavra de Deus. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. Porque aí você vai fazer como Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Levante sua Bíblia ao alto. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você creu nisso que você disse? Essa é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu creio que eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho. Eu creio que eu sou quem ela diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso. Não importa se você me chama de fracassado. Não importa se você me chama de derrotado, feio, bobo, mora longe, teu pé grande. Não sei, não importa. O que você diz não importa. Importa o que está escrito aqui. Não importa se as pessoas falam mal de mim, não importa o que as pessoas pensam a respeito de mim, não importa o significado e os rótulos que elas tentam colar nas minhas costas, não importa. O que importa é o que este livro, que é a palavra do meu Deus, está falando sobre mim. Isso sim tem muita importância na minha vida. Não formate a sua mente por aquilo que as pessoas estão falando ao seu respeito. Formate a sua mente por aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Nem pense, nem acredite naquilo que você mesmo diz para você. Porque muitas vezes, aquilo que você está dizendo para você, nada mais é do que produto de fortalezas que estão implantadas na sua mente. Situações que você viveu no passado, aquilo gerou um trauma, e agora você está pensando novamente, vai acontecer comigo, não vou conseguir sair, e eu vou passar por isso, por aquilo outro. Quando você passa a viver a palavra de Deus, o Evangelho provoca em você paz. Paz.
a paz vem à sua mente. Seus pensamentos conflitantes, confusos, eles entram em estado de paz. Paz de Deus. Uma pessoa um dia chamou 2 pintores, 2 artistas, e disse assim: eu gostaria que vocês pintassem quadros, e que esses quadros ilustrassem a paz de Deus sobre as nossas vidas. E eles então começaram a pintar. E o primeiro, ele pintou um lago. Imagine, um lago lindo, maravilhoso, ao pé de uma montanha, todo verde, pinheiros, árvores, e o pôr do sol, o sol refletindo na água como uma prata. Sabe aquele lugar que traz aquela calmaria? Sabe aquele lugar que dá vontade de mudar para lá? Uma casinha que você olha e você fala: gente, que legal, que vontade de ir para lá. E o outro artista também pintou um outro quadro. Quando ele tentou pintar a paz, ele pintou uma cachoeira. Era uma cachoeira que no desenho você percebia a força da água que caía daquela cachoeira, e quando ela caía sobre uma pedra, dava aquela espuma e aquelas ondas, e ali também havia uma árvore seca com uma ave pousada naquela árvore, no galho daquela árvore, e aquela ave, aquele pássaro, ele olhava como, quando você olhava o quadro, você tinha a imagem de como o pássaro olhava para aquela cachoeira impetuosa, águas impetuosas, fortes, violentas, caindo, mas o pássaro só olhava e contemplava como se nada tivesse acontecendo. E aí perguntaram: qual desses 2 quadros, de fato, qual dos 2 ilustravam a paz de Deus? Aquele da lagoa serena, tranquila, aquela montanha, o sol batendo na água, refletindo aquela imagem prateada, aquele lugar tão gostoso. O primeiro quadro é assim, mas isso não é a paz de Deus. Porque, a bem da verdade, isso representa um estado de estagnação. Pode oferecer uma imagem bonita, calma, sossegada, mas ela não retrata a paz de Deus. O segundo quadro, sim, esse refletia, sim, a paz de Deus. Ou seja, havia uma cachoeira com águas impetuosas, provavelmente um barulho ensurdecedor daquela cachoeira, daquelas águas caindo ali. A água estava trazendo, ou seja, as ondas traziam espumas da força da água caindo, e ali havia um pássaro, no meio daquele barulhão, no meio daquele vento que, não sei se você já foi àquela nascente do Rio São Francisco. Se não foi, você está perdendo. Vá lá, vá passear ali. É um lugar lindo e está pertinho da gente aqui. Mas quando você chega próximo, é um vento tão forte, mas é um vento que vem deslocado pela força da água que cai. E aquele pássaro, no meio daquele vento, no meio daquele barulhão, ele se encontrava tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus não quer dizer que o mundo vai se calar. A paz de Deus não quer dizer que os seus problemas jamais, que eles não existirão. Que você nunca vai ter problema na vida. Não, Jesus disse, muito pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos aflições. Nós passaríamos por tempestades, por intempéries da vida, por situações dificílimas. Mas ele disse: eu estarei com vocês. Eu vou estar com vocês. Sabe o que ilustra bem a paz de Deus na nossa vida, a paz que o Espírito Santo provoca? É aquela imagem de Jesus naquele barco, e aquela tempestade quase afundando o barco, e Jesus dormindo, porque ele sabia como é que aquilo ia acabar.
Jesus não veio para remover a oposição da nossa vida. Jesus não veio para acabar, que tudo agora não vai mudar, acabar tudo. Jesus não veio para isso. Jesus, na verdade, ele veio para nos dar um novo foco. É você olhar para aquela situação e ver como o pássaro estava vendo. Olha, eu estou aqui, essa cachoeira não pode chegar até mim. Esse vento não vai conseguir me derrubar. É você ter essa consciência. É você ter a consciência de que Deus está guardando você no meio de uma enfermidade. É que Deus está guardando você dentro de um problema no seu casamento. É você ter essa convicção de que Deus está guardando você nos problemas da sua vida. Isso é o significado que você tem que dar. E aí a Bíblia diz, em 1 Pedro 5, versículo 6 até o 8, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Olha só, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se para que Ele o quê? Os exalte. Coloca de novo, por favor, esse texto na tela. Humilhe-se debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos... Vamos ler isso comigo? Vamos lá, todo mundo de olho ali na tela. Vamos lá, 1, 2 e... humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus vai te exaltar. Mas quando? Quando? Ao seu? E o tempo dele, muitas vezes, não é o nosso tempo. Às vezes você está falando: Deus, essa porta não abre para mim. Oh Deus, essa porta não abre. E você insiste, você pede, a porta não abre. E você fica chateado com Deus. E Deus não permitiu que aquela porta fosse aberta para você. Sabe por quê? Porque talvez o que está do outro lado da porta você não tem capacidade de enfrentar. Deus precisa que você se fortaleça mais, se capacite mais, melhore ainda mais, para que você possa vencer o que te aguarda, os obstáculos, as adversidades que te esperam depois daquela porta. Sabe, a Bíblia diz aí: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E logo depois vai dizer: lancem sobre Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos ler isso aqui? 1, 2 e... lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante esse texto. E depois logo depois vai falar do diabo. Uma das maiores estratégias do diabo, sabe qual é? É colocar em nós pré-ocupação. Pré-ocupar-nos. Tornar-nos ocupados antes de estarmos, de fato, no momento que nós deveríamos nos ocupar. Essa é a estratégia dele. Ele faz com que a sua mente fique ocupada com tipos de pensamentos errados. Eu tenho aprendido com Jesus que a melhor forma de calar a boca do diabo quando ele fala na nossa mente, sabe qual é? Mateus 4 diz, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, Jesus 3 vezes foi tentado pelo diabo, e 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. A melhor forma de você calar a boca do diabo é repetir para ele a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda promessa, palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E também está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Sabe por que essas pessoas estão sofrendo demais hoje aí fora? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. E muita gente está sofrendo aqui dentro porque não conhece a palavra de Deus.
Você não lê a Bíblia. Você não procura mergulhar na palavra. Você não procura conhecer a palavra. Esse texto de Pedro nos dá dois princípios. O primeiro é lançando a nossa, humilhando debaixo da potente mão de Deus. E sabe o que isso está nos ensinando? Que não preocupar-se é uma forma de humilhar-se para Deus. Como é que, pastor? Quando é que eu me humilho para Deus? Vocês já ouviram muito essa frase? Aquele que se humilha, Deus o exalta. O texto diz isso. Como é que eu me humilho para Deus? Quando eu não me preocupo. O fato de eu não me preocupar está dizendo, Deus, eu estou me humilhando, porque eu reconheço que é o Senhor que tem poder para mudar isso, ou para fazer. É a tua graça que me sustenta e me capacita. Não são as minhas próprias forças. Quando você deixa de preocupar, entrega para Deus e tira aquilo da sua cabeça, você está se humilhando diante dele. E ele vos exaltará no seu tempo. E segundo, aquilo que causa ansiedade. Olha o texto que diz, deve ser lançado. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos mudar aquele verbo lançar? Vamos? O que você colocaria ali? Jogando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que mais? Arremessando sobre ele toda a vossa ansiedade. Atirando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quantos verbos nós podemos colocar ali? O fato é que todos levam para o mesmo caminho. Eu preciso jogar para Deus. Eu preciso lançar para Deus. Eu preciso arremessar para Deus a minha ansiedade. E agora vem a parte mais importante dessa mensagem. Preste atenção nisso. A pergunta que não quer calar é: como eu arremesso a minha ansiedade para Deus? Como eu lanço a minha ansiedade para Deus? Como eu jogo aquilo que me causa ansiedade, aquilo que me importuna, aquilo que me preocupa? Como que eu jogo isso para Deus? Pelo amor de Deus, aprenda isso agora. Isso aqui é chave para a sua vida. É chave. Vem quentinho do forno do céu agora para você. Você está pronto para receber? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Aqui vai nos ensinar a lançar, arremessar, jogar. Olha lá. Não estejais inquietos por coisa alguma. Repete comigo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Diga assim comigo. Eu não vou estar. Aliás, vamos mudar essa conjugação aí, porque eu coloquei um gerúndio. Eu sou muito viciado em gerúndio, porque Deus usa muito gerúndio. Vamos falar assim então. Eu não estarei inquieto por coisa alguma. Eu não estarei inquieto por coisa alguma. Antes, as minhas petições serão conhecidas em tudo diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ação de graça. Gente, preste atenção. Aí tem até uma outra tradução que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graças. Eu vou repetir, isso aqui é muito profundo. É muito profundo. Esteja com sua mente aberta para entender isso. Esteja com sua mente aberta para praticar isso. Porque isso aqui vai virar a chave agora na sua mente. Isso aqui vai virar, vai mudar. Preste atenção. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ociosos por coisa alguma. Uma situação financeira se encaixa em coisa alguma? Sim ou não? Um câncer se encaixa em coisa alguma? Sim ou não?
a pior tragédia se encaixa em coisa alguma, sim ou não? Não estáis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, vocês precisam fazer uma coisa. E o que é que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Sejam os vossos pedidos, sejam as vossas petições conhecidas, sejam antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Preste atenção nisso. É fácil de você entender. Você tem que ser arquiteto agora. Porque o arquiteto, ele pensa nos detalhes, dos detalhes, dos detalhes, dos detalhes. Eles têm uma visão que vai muito além no que diz sobre construção. Eles conseguem enxergar a coisa lá na frente. E são muito detalhistas. Preste atenção nisso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha a receita. Não esteja inquieto. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Quando você é detalhista na oração, quando você começa a contar os detalhes do que está acontecendo com você, porque a Bíblia diz antes, em tudo, diga comigo, em tudo. Quando você fala tudo, você está tirando um peso e lançando ele para Deus. Ouça o que eu vou te dizer. Você já observou? Você está com um problema. Talvez uma doença. Talvez uma crise na sua casa. Um problema no seu casamento. Um dinheiro que você não recebeu. Eu não sei o que é. Mas quando você tem um problema, quando você vai conversar com alguém sobre esse problema, suponhamos que esse problema seja, digamos, uma enfermidade. Uma enfermidade. E você vai conversar com alguém sobre esse problema. Aí você fala, ei, rapaz, está conversando, sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu comecei a sentir uma dor na ponta do dedo, era só uma dor na ponta do dedo, não tinha mais nada. Mas daí a pouco, começou a haver uma dormência, e aí meu pé estava adormecendo, e aquilo passou para a minha perna, e eu comecei depois a sentir um formigamento, e depois passei a perceber que a minha perna estava ficando gelada. Não deu muito tempo, eu comecei a sentir uma dor tão forte na perna, eu já não estava sabendo mais o que é aquilo. Aí você conhece o doutor fulano? Então eu conheço. Aí eu até marquei uma consulta com ele, mas não pode me atender. Aí eu fui no doutor Beltrano, você conhece? Conheço. Então ele me atendeu, aí pediu para fazer uma bateria de exame. Tem um exame lá, deixa eu tentar lembrar o nome dele. Eu acho que ele está aqui, quer ver aqui? Eu vou te mostrar agora. Até coloquei ele aqui na minha carteira. Aqui, está aqui, esse nome maluco aqui, que eu sei lá o que é aqui, ele está aqui. E aí eu fiz esse exame, rapaz, você não tem noção. Pensa num exame, eu gastei tantas horas para fazer esse exame. Sabe, é um exame, você vai fazer um exame de sangue, eles chegam lá, eles tiram sangue, depois não deixam você embora, você tem que deitar, toma um troço doce. E depois você fica lá mais um tempo, e aí, sabe o que aconteceu? Descobriu, eu estou com um problema de circulação nessa perna. Não é assim que a gente faz? Sim ou não? E aí quando a gente vai orar, Deus, em nome de Jesus, cura essa doença em mim. Senhor, como eu estava te falando, Senhor, abençoa lá a vida do fulano. Ó Deus, abençoa não sei quem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Com as pessoas, nós somos tão detalhistas. Você vai contar um problema com você, o que está acontecendo entre você e seu marido. O que você faz? Você vai contar os problemas para alguém. Você conta os detalhes, coisa que você nem devia falar. Você fala. Mas para Deus, Deus, abençoa meu casamento, eu estou com tanto problema. Você está com um problema com uma filha, uma situação tão delicada dentro de casa, você vai falar aquilo para outra pessoa, você detalha, detalhes. Na sua oração, você falou, Deus, abençoa minha filha, que está me dando tanto trabalho. Ei, vamos falar na linguagem do vendedor? Vamos parar de falar com Deus por atacado e vamos falar em varejo. Você está entendendo? É por isso que você não consegue orar 5 minutos. Pastor, eu fico vendo, tem gente que ora 2 horas, 3 horas. Eu não quero dizer que, Jesus disse que nem por muito falar serão ouvidos. Eu não quero falar de contar tempo na presença de Deus para ver quem ora mais, quem ora. Não se trata disso.
Mas tem gente que fala, eu não consigo orar 5 minutos. Eu te falo por quê? Porque você não fala com Deus em detalhes. E a Bíblia diz, em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Assim como você conversa com um amigo, você conta detalhe. Conte todos os detalhes para ele. Quando você faz isso, eu te garanto, o homem, a mulher que se colocou em oração, já não é mais a mesma pessoa. Você sai tão leve dali, porque você simplesmente pegou tudo aquilo e lançou. É isso que a Bíblia chama a nossa responsabilidade de lançar sobre ele. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.